A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Lucas, capítulo 1, e versículo de número 18 ao 20, que vai nos dizer assim. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Nós precisamos ter cuidado com a incredulidade. O nosso Deus, ele é um Deus de propósitos, ele é um Deus que traz para a nossa vida o milagre, a resposta no tempo certo. Muitas vezes nós pensamos que Deus está tardando, mas Deus não está tardando. Deus está nos preparando, Deus está preparando o nosso cenário para vivermos o milagre que ele designou para a nossa história. Zacarias, ele era velho, avançado em dias, e a sua esposa também. E além deles serem avançados em dias, a Bíblia nos diz que Isabel era estéril. Então havia impossibilidades no cenário dele. Não era uma impossibilidade, eram impossibilidades. Eram muitas. Era impossível que aquilo que o anjo Gabriel estava dizendo para Zacarias acontecesse. Muitas vezes nós olhamos para o nosso cenário e pensamos: Senhor, é impossível essa palavra se cumprir. É impossível esse esposo se converter. É impossível essa esposa seguir os caminhos do Senhor. É impossível este filho ser uma bênção na tua presença. É impossível essa porta excelente de emprego se abrir. É impossível esta cura chegar. Por intermédio desta palavra, o Senhor diz para você: não existe nada impossível para Deus, irmãos. E quando Deus fala, ele vela sobre a palavra dele para a cumprir. Zacarias recebeu uma visita especial do anjo Gabriel. Quando Deus ele trouxer visitas especiais para a sua vida, quando o Espírito Santo te visitar, quando Deus te visitar com respostas, não duvide do que ele fala que ele vai fazer. Ai, irmã, mas é porque o meu cenário é contrário. Irmãos, se o cenário fosse um cenário favorável, Deus não faria. Porque Deus trabalha na impossibilidade. O que é possível, quem faz somos nós. Declare comigo: o meu Deus é o Deus do impossível. O meu Deus é o Deus do impossível. Nós precisamos lembrar disso diariamente. Nós não podemos esquecer que o nosso Deus é o Deus do impossível. E não existe nada demasiadamente difícil para ele. Não existe nada impossível para o Senhor. Quando ele designa algo para mim e para a sua vida, mesmo que seja impossível, se cumpre, acontece. O anjo Gabriel deixou bem claro, irmãos, que Isabel iria gerar, porque a oração de Zacarias foi ouvida. Isabel daria luz a um filho, a quem Zacarias daria o nome de João. Até nome Deus deu ao milagre. Só que o cenário continuava ao contrário. Muitas vezes Deus vai falar detalhadamente do nosso milagre. Ele vai dar nome, ele vai dizer como vai ser, o que ele vai fazer. E nós temos que nos apegar a isso e não ao cenário. Zacarias se apegou ao cenário. Quantas pessoas, irmãos, estão deixando de viver propósitos de Deus porque estão se apegando ao cenário? Porque estão se apegando àquilo que os olhos estão vendo, porque estão se apegando àquilo que é contrário, e por intermédio dessa palavra Deus diz para você: não é tempo de se apegar àquilo que é contrário. Não é tempo de se apegar a cenário, até porque você não anda por vista, você anda por fé. Declare comigo: eu não posso esquecer que eu ando por fé. Eu não posso esquecer que eu ando por fé. Aquele menino que iria nascer, chamado João, tinha um grande propósito, porque Deus, irmãos, ele nos entrega milagres com propósitos. Os milagres que Deus ele faz na minha e na sua vida é com um propósito. É para que o nome dele seja glorificado,
É para que os propósitos dele na terra venham a acontecer. Deus tinha um propósito lindo. Este rapaz seria o percussor de Jesus. Ele prepararia o caminho para o Messias. Mas diante daquelas informações, irmãos, Zacarias só conseguiu fitar os olhos na impossibilidade. Sabe quando Deus fala várias coisas maravilhosas com você, mas você não consegue se concentrar no que Deus está falando? Pois é, isso aconteceu com Zacarias. Zacarias não conseguiu se concentrar na promessa. Zacarias não conseguiu se concentrar no Deus poderoso que faz o impossível acontecer. Ele não lembrou da história de Abraão e Sara. Porque já havia acontecido, irmãos. Deus já havia feito um casal idoso ter um filho que foi Isaque. Sara era estéril, como Isabel também era. E eles eram avançados em idade, como Zacarias e Isabel também eram. Mas nem isso foi o suficiente. Tem momentos, irmãos, que a gente até tenta acreditar, mas não consegue acreditar. Eu queria tanto acreditar, Senhor, eu queria tanto crer, mas eu não estou conseguindo. E Deus está dizendo, cuidado com a incredulidade. A incredulidade, irmãos, pode nos fazer vivermos dores desnecessárias. Dores que Deus não quer que a gente enfrente. Quando Zacarias ele recebeu aquela palavra, ele poderia ter crido. Ele poderia ter acreditado. Mas a Bíblia vai nos dizer que ele questiona o anjo. Como é que isso vai acontecer? E muitas vezes nós ficamos ansiosas, nos perguntando como é que isso vai acontecer. Como é que Deus vai abrir a porta? Como é que Deus vai soprar meu nome? Como é que Deus vai curar? Como é que Deus vai restaurar? Como é que Deus vai cumprir os propósitos dele na minha vida? E por intermédio dessa palavra, Deus diz para você, não te cabe entender como. O que te cabe é viver os meus propósitos. Nós precisamos, irmãos, nos apegarmos aos propósitos de Deus para a nossa vida. Sem querermos entender como vai ser isso. Porque milagre não tem explicação. Tem coisas que não vai dar para a gente explicar. A gente só vai ter o testemunho para contar. E quando pessoas perguntarem, mas como foi o detalhe? Eu não sei te explicar. Porque milagre não se explica. Eu entendi isso com o Senhor. Eu não sei te dizer como é que isso aconteceu de maneira tão clara como você quer que eu te explique detalhe por detalhe. Mas eu sei de uma coisa, eu vivi isso. Tem pessoas que viverão coisas grandes da parte dos céus para a sua vida, mas não fique tentando entender. Como saberei isso? Como isso vai acontecer? E Zacarias diz mais, pois sou velho e a minha mulher avançada em dias. No meu cenário há uma grande impossibilidade e eu acho que, anjo Gabriel, você errou o endereço. Era isso que Zacarias estava dizendo aqui com poucas palavras. O negócio lá em casa é estreito. É impossível. Eu acho que era para outro sacerdote e você errou o endereço. Às vezes a gente fica assim, né, irmãos? É só para você entender mais ou menos como os pensamentos de Zacarias ficaram naquele momento. Ele achou que o cenário dele era tão impossível que Deus não poderia cumprir os seus propósitos. E tem pessoas que estão me ouvindo agora que estão exatamente assim. Irmã, o meu cenário é tão impossível. O meu cenário é tão improvável que eu acho que Deus não vai cumprir. Eu acho que Deus não vai fazer. E Deus está dizendo para você hoje, eu vou surpreender o seu coração. Porque eu não erro endereço. Quando eu falo, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir, diz o Senhor. Irmãos, o anjo responde a Zacarias, porque quando nós temos questionamentos, medos, anseios dentro de nós, Deus não nos deixa sem resposta. Ele é misericordioso e traz resposta. Mas não seja uma pessoa que fica tentando a Deus, que fica questionando tudo, porque tem gente que é assim, irmãos, questiona tudo. Tem gente que quer entender tudo. E Deus está dizendo, cuidado. Por causa da incredulidade de Zacarias. Zacarias ficou mudo. A Bíblia deixa bem claro isso aqui. Não deixe a incredulidade te paralisar. Não deixe a incredulidade tomar conta de você.
Mas seja uma pessoa que crê na palavra sem querer entender como é que vai ser. Se Deus diz que vai abrir a porta, Ele vai. Se Ele diz que vai fazer, só descanse seu coração. Não fique ansioso, não fique ansiosa, pois no tempo certo, Deus se encarrega de fazer tudo acontecer como Ele te disse. O nosso mal é que, quando nós recebemos de Deus uma promessa, nós ficamos buscando entender como é que vai acontecer. Nós ficamos buscando compreender o que Deus vai fazer, sendo que o que Deus faz não tem explicação. Sendo que é milagre. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho. Acabou. O nome dele vai ser João. Eu tenho um propósito grande, extraordinário com ele. Esse menino é separado. As informações que Zacarias precisava, ele tinha. Nós temos de Deus as informações que nós precisamos. Se nós precisássemos de mais informações, Deus traria. E por que essa mania de nós queremos entender tudo, irmãos? O que você tem já é o suficiente. Deus disse que vai fazer, não te cabe entender como. Não te cabe entender o que Ele vai usar, como Ele vai trabalhar. Mas se Ele disse, confie na palavra. O anjo Gabriel deixou bem claro, irmãos, que aquelas palavras não eram de homens, mas eram do próprio Deus. Versículo 19. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Ou seja, eu fui enviado, eu não estou aqui porque eu quero, mas eu estou aqui porque Deus me enviou. Eu assisto diante de Deus. Eu estou aqui, Zacarias, para te apresentar a vontade de Deus para a sua vida. Irmãos, Zacarias não tinha noção do que estava acontecendo. Muitas vezes parece que a gente perde a noção. Fitamos tanto os olhos no cenário, na impossibilidade, no que deu errado, que acabamos esquecendo do poder do nosso Deus. O Senhor disse para você, por intermédio desta palavra, não esqueça do poder do seu Deus. O nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é grande. E Ele trabalha na impossibilidade. Não esqueça que Ele é especialista na impossibilidade. Se você não pode gerar, Ele pode te fazer gerar. Se você não consegue um emprego excelente, Ele abre a porta excelente. Se você não pode trazer uma cura para a sua vida, os médicos disseram também que não tem jeito, Deus pode fazer. Tudo aquilo que nós não podemos fazer, quem faz é Deus. Então as promessas de Deus, muitas vezes, diante de nós, ali dos nossos ouvidos, vão soar como absurdas. Porque o nosso cenário é totalmente contrário. Mas nós não nos apegamos a cenário. Nós nos apegamos à palavra. Nós nos apegamos àquilo que Deus falou. Foi Deus que disse? Então pronto. Foi Deus que falou, Ele vela sobre a palavra dele para a cumprir, mesmo que seja tudo impossível. Declare comigo: na impossibilidade o meu Deus trabalha. Na impossibilidade o meu Deus trabalha. O Gabriel deixou aqui bem claro: eu estou trazendo para você as boas novas. São boas novas. Irmãos, o que é bom a gente recebe. O que é bom e vem dos céus, a gente não lança fora. Ai, irmã, mas eu não entendo como é que vai acontecer. Não te cabe entender. Você só tem que crer, você só tem que estar disponível para viver o propósito de Deus. Zacarias aqui, irmãos, ele ficou mudo e não pôde falar até o dia em que se realizou a palavra de Deus, como Deus havia dito por intermédio do anjo Gabriel na história de Zacarias. Tem, irmãos, limitações que a gente vive por causa de nós mesmos, por causa da nossa incredulidade. Por intermédio dessa palavra, Deus diz para você: não dê lugar à incredulidade, mesmo que seja impossível. Se Deus falou que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que estão entendendo perfeitamente essa palavra. Por quê? Porque Deus te fez promessas e são impossíveis. Você olha para o cenário hoje e diz assim: não tem nexo eu estar acreditando nisso, humanamente falando. Mas eu creio naquele que falou que faria coisas grandes na minha vida. Eu não creio no que o cenário está mostrando, porque o cenário pode ser desfavorável e ele age da mesma forma. Deus, ele age em cenários desfavoráveis. É impossível para mim, minha irmã. É impossível para você, meu irmão. É impossível para nós, irmãos. Mas para Deus não existe nada impossível. Zacarias era um homem de Deus.
Estava ali cumprindo o seu dever, fazendo o que era para ser feito. Ele era um sacerdote, era um homem que sabia que Deus fazia milagres. Você sabe que Deus pode fazer milagres. Você sabe, você é a prova viva de que Deus cumpre as palavras dele na sua história. Então por que ficar duvidando das impossibilidades? Duvidando do que Deus disse que faria? Se ele deu a palavra dele, minha irmã, passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor não há de passar. Se ele disse que faria o sobrenatural na sua história, ele vai fazer. E você só tem que acreditar. E você só tem que se apegar à palavra dele. Declare comigo: eu vou me apegar mais e mais à palavra de Deus. Eu vou me apegar mais e mais à palavra de Deus. Pronto, Deus falou. Deus havia escolhido Zacarias e Isabel para terem ali, irmãos, um filho que seria uma bênção, que seria um grande homem de Deus, que o próprio Jesus daria testemunho dele. O Senhor disse para você: eu escolhi você para coisas grandes. Eu escolhi você para milagres, para respostas, para testemunhos. Mas você não tem que querer entender. Você tem que viver os propósitos de Deus. Declare comigo: eu não vou querer entender. Eu vou viver o que Deus tem para mim. Eu não vou querer entender. Eu vou viver o que Deus tem para mim. Zacarias não acreditou nas palavras que foram ditas pelo anjo. Cuidado com o descrédito. Cuidado com aquilo que você não tem acreditado. Porque Deus é Deus de coisas grandes e Ele é fiel para cumprir a palavra dele. Certamente Ele vai fazer acontecer o que Ele te falou. Ele vai fazer você viver os propósitos que Ele tem para você. Não dê lugar à incredulidade. Não faça como Zacarias, que ficou mudo até ver o nascimento de João Batista. Mas seja uma pessoa que age por fé. A palavra do Senhor nos diz que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Haja por fé que você vai ver o que Deus vai fazer na sua história. Cada palavra, cada impossível, humanamente falando, que você hoje olha e diz assim: Deus, eu não sei se eu consigo acreditar nisso. Deus está dizendo: acredite. Acredite que o impossível vai acontecer e o meu nome será glorificado na tua história. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, que estamos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, para te agradecermos, Senhor, por esta palavra, Pai. Nos ajude, Senhor. Vai tirando toda a incredulidade do nosso coração. Nós não queremos cometer o mesmo erro de Zacarias, que não acreditou na tua palavra. Mas nós queremos acreditar, Pai. Nós queremos, Pai, dar credibilidade às tuas palavras, pois sabemos que o Senhor é fiel. O Senhor foi fiel na história de Zacarias. O Senhor fez o impossível acontecer e assim será na história dos teus filhos, Senhor. O Senhor fará o impossível acontecer e o teu nome será glorificado. Pois o Senhor é um Deus que fala, que cumpre, que confirma, que testifica. Cada palavra que foi dita, rabaiacandarasto, na história dos teus filhos, se cumprirão e o teu nome será glorificado de maneira extraordinária. Que toda a incredulidade seja lançada fora. Que no lugar da incredulidade haja fé no nosso coração para acreditarmos que o Senhor é o Deus do impossível. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar sepultura, desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção. A vida, a história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, eu tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, causa ganha na justiça, aprovação, para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que cada nome pedido seja visto,
abençoado de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja a resposta. Testemunho para os teus filhos contarem que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, palavra, concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos, é em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço, te agradeço, crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. O nosso Deus é o Deus que cumpre as suas palavras. Mesmo que hoje você olhe para o seu cenário e veja tudo impossível, acredite na palavra de Deus. Acredite no que Deus falou, porque Deus, ele não anda, ele não é movido segundo o nosso cenário. Ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Por intermédio dessa palavra, ele diz para você: a minha boa palavra vai se cumprir na sua história. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.